Salmo 1. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pai, nós pedimos aqui nessa manhã, Senhor, que o Senhor nos ensine a não ter comunhão com os ímpios, a não seguir os seus conselhos. Pai, nos ensine a priorizar a sua palavra, a ter a sua palavra como nosso manual, a meditar, pensar na Bíblia, e de dia e de noite, Pai, porque isso vai nos trazer sabedoria. Meditar na sua palavra, Pai, nos fará prosperar, porque o Senhor, Pai, o próprio Deus, será a nossa fonte. E essa fonte, estar junto a essa fonte, nos fará crescer saudáveis e dar frutos. Muito obrigada por essa palavra, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. 2. A rebelião das nações e a vitória do Messias. Por que se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto: o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de olheiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Pai, eis-nos aqui na sua presença, Pai, nessa manhã. Pai, nós sabemos que o mundo está em oposição a Cristo, a nós que somos crentes e a nossa fé, a fé na palavra de Deus. Não tem como impedir o seu plano para a humanidade. Jesus virá e estabelecerá, Pai, o seu reino aqui na terra. Nós sabemos disso. Sabemos que o Senhor, Pai, enviará o seu Filho amado para aniquilar todos os que se opõem ao seu governo. E isso nós sabemos que vai acontecer no fim dos tempos. Sabemos que esse fim está próximo. Pai, nos ensine, Pai, a ouvir o Espírito Santo. E nos ensine, Pai, a nos refugiar no Senhor antes que o dia do julgamento chegue. É isso que nós pedimos nessa manhã e te agradecemos por essa palavra que é viva, que nos transforma e que nos ensina todas as coisas. Em nome de Jesus. Salmos 3. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça.
Com a minha voz, clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa palavra, Pai, que é viva e eficaz. Pai, obrigada porque encontramos na sua palavra todas as respostas. E obrigada, Pai, por esse momento de podermos orar a sua palavra, que na sua palavra tem poder e tem as respostas que nós precisamos. Pai, obrigada por falar conosco através da sua palavra. Pai, mesmo que, como diz aqui o salmista, tenham se multiplicado os nossos adversários, Pai, nós podemos dizer que o Senhor é a nossa salvação. O Senhor é o nosso escudo, aquele que nos protege. No Senhor nós podemos nos esconder, Pai. O Senhor é a nossa glória, Pai. Por mais que não tenhamos glória aqui no mundo, não tenhamos aos olhos das pessoas muitas vantagens, ou coisas que nós possamos nos gloriar, mas que bom, Pai, porque o Senhor é a nossa glória, Pai. E é o Senhor quem nos vê e é o Senhor quem nos exalta quando o Senhor quiser nos exaltar. Muito obrigada, Pai, porque em meio à angústia podemos clamar ao Senhor e saber que o Senhor nos ouve, Pai. Muito obrigada porque podemos descansar, nos deitar e descansar. E acordamos sabendo que o Senhor nos sustentou mais um dia. Muito obrigada, porque hoje acordamos e o Senhor nos sustentou mais um dia, Pai. Nos ajude, Senhor, a não ter medo, Pai. Por tudo isso, por saber que o Senhor é o nosso escudo e nos sustenta, nos ajude a não ter medo de quem que seja que se levante contra nós. Então, e nós clamamos também, Senhor, assim como o salmista diz, levanta-te, Senhor, e salva-me, Deus meu. Que o Senhor possa nos salvar, Pai, nos salvar em meio a essa dificuldade que nós estamos passando, ou que talvez essa pessoa que está me ouvindo está passando. Senhor, nos salva, Pai. E nós podemos ver aqui na sua palavra que podemos ser sinceros com o Senhor e orar pedindo realmente o teu socorro. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de oração, de orar a sua palavra, Pai. Muito obrigada por isso, em nome de Jesus. Salmos 4. Davi ora a Deus na sua angústia. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Pai, nos perdoe, Pai, porque muitas vezes nós queremos glória, que é honra, e muitas vezes, Pai, nós convertemos a Tua glória em infâmia, que é desonra, descrédito, e nós nos pegamos sendo vaidosos, nós nos encontramos sendo vaidosos, valorizando a nós mesmos, a nossa aparência, nossas qualidades físicas, intelectuais, e nós nos vemos nesse desejo de que essas qualidades sejam reconhecidas e admiradas pelos outros e nos esquecemos que o Senhor é que é digno de toda honra e de toda glória. Não nos deixe pegar a sua honra e a sua glória para nós mesmos. Pai, muito obrigada, porque também podemos ver aqui, Pai,
que nós precisamos falar com o nosso coração, falar com sinceridade e nos calar para ouvir o Senhor falar com a gente. Pai, eu sei que o Senhor pode, assim como diz aqui na sua palavra, nos dar a alegria, colocar no nosso coração a alegria mesmo em meio à angústia. O Senhor pode colocar em nós mais alegria do que quando tínhamos em abundância. Nós podemos também ver aqui que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido, ou seja, aquele que não te desonra, aquele que não busca a vaidade. Como nós vimos aqui, a vaidade, Pai, a valorização de nós mesmos. Então nos ajude a te honrar, Pai, e a valorizar quem o Senhor é em nós, para que a sua glória realmente possa ser revelada através de nós, Pai. Muito obrigada por entender essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Salmos 5. Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborrecem a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento, mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão das tuas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Pai, muito obrigada, porque aqui nós declaramos também nesse momento que o Senhor é o nosso Rei e o nosso Deus, e a Ti nós oramos nesse momento. Pai, nos ensine a nos apresentarmos ao Senhor todos os dias pela manhã, fazendo com que o Senhor nos ouça a nossa voz, e nos ensine a vigiar, a esperar, a olhar, a ficarmos ali esperando que o Senhor apareça, que o Senhor nos responda, Pai. Muitas vezes a gente quer falar, a gente não consegue parar para realmente esperar que o Senhor apareça e esperar que o Senhor nos responda naquele momento de oração. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é justo e aborrece o mal. Mas, se nós deixarmos as nossas velhas práticas e nos arrependermos, o Senhor vai nos limpar e vai nos justificar. Obrigada também por essa palavra que nos ensina que existem momentos em que nós só enxergamos os obstáculos na nossa frente, mas Deus pode, o Senhor pode deixar tudo livre para que a gente consiga passar. Muito obrigada por essa palavra, por essa verdade. Em nome de Jesus te agradecemos. Salmos 6. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus ossos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários.
Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados, recuarão de repente. Pai, nós clamamos nesse momento por misericórdia. Quantas pessoas estão agora oprimidas, tristes, sobrecarregadas, até mesmo depressivas, talvez com uma síndrome do pânico, talvez com um efeito aí de ansiedade. Nós pedimos a sua misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas, assim como o salmista estava aflito aqui, talvez tenha alguém aflito aí me escutando. Então, nós clamamos, Pai, por misericórdia. Nós clamamos também nesse momento por livramento. Livra-nos dos nossos inimigos. Clamamos também por renovo. Que o Senhor envie agora o renovo para essa pessoa que está me escutando. Pai, clamamos também pelo consolo na tristeza. Clamamos que o Senhor enxugue as nossas lágrimas, as lágrimas dessa pessoa também que está ouvindo essa oração e orando comigo. Pai, que possa vir consolo ao seu coração, a paz verdadeira que realmente excede todo o entendimento. Que o Senhor possa enxugar as lágrimas e reanimar e renovar essa pessoa. Clamamos também que o Senhor afaste de nós os nossos inimigos. E nós já te agradecemos, Pai, porque o Senhor já ouviu a nossa oração. Muito obrigada, Pai, por podermos ter a sua palavra como nosso manual de fé e prática e sabermos que o Senhor nunca nos abandona, que o Senhor está conosco. Obrigada porque cremos que o Senhor já nos enviou misericórdia, livramento, renovo e consolo nesse momento. E que o Senhor já afastou os nossos inimigos. E por isso somos gratos ao Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Salmos 7. Senhor, meu Deus, em ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que, como leões, não me dilacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algo mal a um amigo, ou se poupei sem motivo meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao teu redor, das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sondas as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera a maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Pai, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é quem nos livra dos que nos perseguem. Pai, se nós fizermos algo de errado, haja em nós com a tua justiça. Haja com a tua justiça também para com os nossos inimigos. Que toda a glória seja dada para o Senhor, porque o Senhor, Pai, é o nosso Rei. A nossa defesa não está nas nossas próprias mãos e nem nas mãos dos homens, mas está nas suas mãos. Sabemos que és um Deus justo,
glorificamos o seu nome, Pai, por sua justiça, Pai. Então nós clamamos nesse momento por justiça, Pai. Seja justo com aquilo que a gente fez também, mas com aquilo que fizeram para nós também, para essa nação e para outras nações, Pai. Venha com a tua justiça sobre a terra. É isso que nós clamamos nesse momento e já te agradecemos porque sabemos que o Senhor já nos ouviu. Em nome de Jesus, amém. Se você está se sentindo ansioso, inquieto, sem esperanças, eu te convido a conhecer o meu livro devocional Contentamento, uma jornada à plena satisfação em Deus. O link está aqui na descrição.